Olá pessoal, excelente noite, dia de mais uma grande mentoria ao vivo. Vamos falar muito sobre diversas dificuldades que os alunos vêm enfrentando nesta caminhada, nesta jornada relacionada à aprovação nos diversos concursos públicos. Excelente noite pessoal, vamos lá, nós estamos aí numa semana super especial, a semana do nosso evento Trajetória da Aprovação. Então nós estaremos nesse grande aquecimento. Esse aquecimento ele é substancial neste processo, ok? Então vamos lá, só um minutinho, para que a gente possa efetuar especificamente esse processo. Olha só. Só vamos fazer só um ajuste aqui na nossa câmera. Olha só, então. Bom, trazendo esse contexto, essa semana, como dizia, é uma semana super especial. É a semana do nosso evento Trajetória da Aprovação. Vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas. Onde nós falaremos, nós traçaremos todo este processo. Olá Luiz Mário, excelente noite. É isso aí, vamos à luta. Vamos buscar entender como funciona todo este processo. Olá, grande professor, grande colega, professor Luiz Ubrit. Então vamos lá, galera, sobretudo para que nós possamos alavancar a nossa produtividade, a nossa performance nos estudos. Olá, Michele, tudo bem? Sempre assídua aí a todas as nossas mentorias ao vivo. Vamos lá, hoje nós estaremos com o aluno Mauro Paixão. Vamos conversar. Mauro também é um aluno super assíduo nas mentorias, então por isso estará aqui conosco. Olá Jorge, excelente noite. Jorge também sempre está presente conosco. Olá Rizinho também aí presente. É isso aí, vamos juntos nesse processo para que possamos alavancar ainda mais a sua performance estudantil. Vamos trazer para nossa transmissão o Mauro. Vamos lá. Mauro estará aqui presente conosco para que a gente possa cada um dos nossos pontos de dúvidas, esclarecer cada aspecto. Boa noite, gente. Olá, Mauro, excelente noite, tudo bem? Tudo bem, sim. Como está? Tô bem, caminhando aí nessa trajetória de quarentena, estudando em casa, mudando as formas de se estudar, buscando novos métodos para ver se a gente consegue melhorar no desempenho em relação os próximos concursos que terão. Sigo firme. É isso aí. Vamos lá, então, se apresente um pouco para que toda a nossa audiência possa conhecer um pouco mais de você. Como é que você ingressou, que nós possamos desenvolver. Comecei no mundo de concurso público graças à minha irmã. Ela já foi aluna do Acerte há muito tempo atrás, muitos anos, e de outros cursinhos também. Ela me indicou e falou: por que você não faz concurso público e tal? Me lembro de meu primeiro concurso público que eu fiz foi um do Banco do Brasil. Tinham 2 fases, se eu não me engano, e aí eu cheguei perto de passar para a segunda fase, só que infelizmente acabei parando na primeira. Eu não tinha conhecimento nenhum, fiz a prova só para conhecer mesmo, saber o que era. E aí foi se passando, fiz faculdade, mas sempre que possível eu estava na CERT, quando saía algum concurso, algo do tipo. E aí cheguei a fazer concurso preparatório para a ALBA, que foi uma grande frustração, porque eu estava estudando bastante, estava esperando a aprovação daquele concurso, mesmo com pouco tempo que eu tinha, eu estava ali dedicado mesmo. E infelizmente não aconteceu, mas agora eu sigo firme para a Embasa. Tenho formação, sou engenheiro civil, então pretendo atuar na área. Se não der, eu pretendo também fazer na área administrativa. Tenho me preparado bastante para os concursos da área administrativa, acompanhado quais são os concursos que terão para essa área quando essa pandemia passar. Então, assim, eu
tô aqui tentando de várias formas pensar o que é que eu faço para poder melhorar o desempenho. Aí eu segui o que você me falou uma vez, você e alguns colegas. Mauro, por que você não para de fazer um curso específico e faz as matérias específicas? Eu tenho feito isso. Por dias assim, de segunda a sábado, à noite, porque é o único horário que eu tenho mesmo para estudar sério, fazer aquele estudo sério. Eu tenho separado os dias. Então, segunda-feira eu tenho estudado raciocínio lógico, direito administrativo, terça-feira eu tenho estudado português, e aí constitucional, que é meu karma, que eu tento estudar, me dedicar mesmo. As matérias de direito são um pouco mais difíceis para mim, porque como eu venho da área de exatas, não que isso seja justificativa, mas eu tenho uma dificuldade. Então eu já entendi isso, mas eu tento esquecer. Eu acho que é um ponto importante, né? Esquecer que isso existe e se jogar mesmo, porque não vai adiantar eu ficar pensando, eu tenho dificuldade, não. Eu não parei de pensar dessa forma, eu tenho que tentar, até conseguir. Com certeza. Legal, bacana essa sua explanação. Vamos estar para que consiga melhorar esse desenvolvimento, sobretudo pelo nosso cenário dos pilares. Quando nós utilizamos onde está o problema, claramente em dois pilares. Você falou acerca da história do concurso. Você falou de tudo que você pretende. O áudio um pouco, vou aumentar na área, pontos, mas também você está se voltando para a área. É um pouco esse fator. O áudio está. Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou bastante. Tá me ouvindo agora, Alan? Ficou pior agora, ficou baixo. Ficou baixo? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Olá, pessoal. Consigo agora? Me ouvir? Consigo lhe ouvir. Agora, olha aí, pessoal. Todo mundo está dizendo que o som está ruim. Deixa eu ver agora. Todos conseguem me ouvir bem? Você consegue me ouvir bem, Mauro? Consigo. E o de Mário tinha um barulhão horrível. Exato, tava um barulho atrás, parecendo uma buzina. Ah, ok. É porque aqui eu tô no quarto, tá tudo fechado. Aí eu não... algo estranho mesmo. Pronto, então vamos lá. Agora melhorou, exatamente. Agora melhorou, exato. Agora, para mim, também tá super limpo. Então, desculpa aí, pessoal. Perfeito. Então, veja só. Olha, veja comigo. Quando a gente estabelece um objetivo, a gente precisa enxergar exatamente o que a gente busca alcançar. Você concorda? Sim. Então, é extremamente importante que você defina exatamente o tipo de escolha que você vai fazer. Eu sei que é super importante e difícil a gente escolher entre a nossa área, aquela que a gente se preparou ao longo de uma vida, de uma profissão, e ao mesmo tempo a gente pensar na área administrativa. E por que eu lhe digo isso? Porque quando você pensa em se dedicar para concursos da área de engenharia, eu tenho uma coach, por exemplo, direta da área de engenharia. Onde, por exemplo, só para que você tenha noção, ela hoje se desdobra em 50% do tempo dela é só para específicas. Então, como eu brinco, eu já tenho um cenário todo escolado na minha mente. Fundações, concreto, isso. Canteiro de obras, orçamento de obras. Olha o quanto isso já vem na minha mente. Por quê? Porque ela participa de um processo super profundo de mentoria comigo. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque senão a gente vai ter que dividir a atenção em 3, entende? Porque você vai ter as essenciais, porque aí vai ter tanto para engenharia, quanto para a parte especificamente da área administrativa. As essenciais não são os problemas. O problema está nas específicas. Ou você bem desenvolve um estudo para engenharias, ou desenvolve um estudo para as específicas da carreira administrativa. Se a gente não faz isso, você ao invés de dividir a sua atenção em 2 ou 3 macrogrupos, você vai dividir em 4. E aí você Entendi. exatamente o seguinte: olha, Alan, eu só tenho o tempo da noite.
Ora, se você tem um tempo diminuto, vai de encontro à ideia de você expandir o leque de disciplinas a estudar. Concorda? Concordo. Varia na razão, e você gosta da área de exatas, então varia na razão inversa. Eu não vou dizer que é inversamente proporcional, mas que é uma variação na razão inversa, eu não tenho dúvida. Porque Eu digo assim, eu digo essa confusão que eu tive de relação, até nem sei se é confusão assim, ou não entendimento na verdade, daquilo que eu lhe falei de agora, de estar assim entre engenharia, entre a área administrativa. Você sabe que eu já fui aluno VIP Diamante, né? Sim? Então, pronto. Então, naquela época ali, para mim, meu rendimento subiu bastante. Eu fazia prova de concurso, só acertava 50%. Não passava disso. Um mês, 2 meses, 3, que eu virei aluno VIP Diamante, meu rendimento subiu. Eu só tava fazendo 70% para cima. 77, 78, nunca abaixo disso. Né? Mas sempre ali, batendo na trave. Fiz a prova até do IBGE, não esqueço. Eu era péssimo em informática. Aí entrei pro VIP Diamante, assisti todas as aulas de Luiz Hubert. Impressionante. Das 15 questões, acertei 14. Eu falei, opa. Ele tá aí na live, ele tá ali ouvindo. Eu falei, então, tem alguma coisa acontecendo aqui que tá fazendo a diferença para mim. As aulas de professor Marcos Luciano também, acompanhei. Todas as provas que eu fiz depois dessa segunda passagem para mim no Acerte, todas as provas de raciocínio lógico eu fechei. Até aquela do CRF, que foi uma polêmica danada, que muita gente achou que a prova estava impossível, eu acertei todas. Eu falei, poxa, então, sabe? Tá sendo um diferencial para mim. E quando eu tava fazendo as provas relacionadas à administrativa, eu tava começando a me sair bem. Porque eu tava estudando a parte específica, então eu falei, opa, ó, também tá melhorando alguma coisa aí. Aí eu fiquei naquela dúvida, faço ou não faço? Pronto. Pra que lado eu vou, entendeu? Aqui, Mauro, o que existe numa linha de contexto que a gente pode estabelecer é exatamente o seguinte. Bota uma coisa na sua mente. O primeiro concurso que a gente ingressa não precisa ser necessariamente o concurso dos nossos sonhos. É a primeira linha que eu estabeleço para você quando você tem esse cenário. Existe um conceito que é o conceito de concurso escada. O que é o concurso escada? É aquele que você ingressa, passa a ter um maior equilíbrio financeiro, um maior equilíbrio profissional, para que você tenha fôlego, sobretudo mental, por causa da sua tranquilidade em termos de estabilidade profissional, e você tenha a possibilidade financeira de fazer novos investimentos em sua preparação. Quando isso acontece, veja que você foi muito claro quando você disse. Olha, quando eu estava com o veículo correto, veículo eixo denominado de Sistema Assinatura Ilimitada Diamante, que é o VIP Diamante que você falou, eu alavanquei. Mas é muito simples o porquê isso acontece. Porque você tem um especialista que respira aquilo quase que 24 horas. Quem trabalha para concursos públicos, quem se dedica a concursos, se dedica àquilo quase 24 horas. Então sabe exatamente onde a coruja dorme, como a gente brinca. Sabe exatamente onde estão os detalhes. Então, primeiro, quando você tem um especialista à sua disposição, olá, Rafael, excelente noite. O que acontece? Você vai para o atalho. Quando você vai para o atalho, é exatamente o que eu digo. Quem não tem tempo é quem mais precisa ter uma boa ferramenta. Lógico. Porque se você não tem tempo e você não tem a ferramenta adequada, o que vai acontecer? Você vai triplicar o tempo para atingir o seu objetivo. É muito simples a lógica. Pensa comigo. Você é daqui de Salvador. Você quer chegar exatamente à Feira de Santana. Imagine, para quem, como tem pessoas aqui do Brasil inteiro, Feira de Santana está a 110 quilômetros de Salvador. Feira é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então pensa comigo. Para chegar à feira, imagine que você escolha ir andando. Concorde comigo que você pode chegar. É possível que você chegue à feira. Aliás, não vai lhe faltar vontade. Porque uma pessoa que se predispõe a chegar andando em Feira de Santana é porque tem muita vontade de chegar no objetivo. Verdade. Agora tem um detalhe. É pouco provável que esta pessoa consiga. Não tem nada a ver com vontade. Tem a ver com condições físicas. Sendo muito otimista, quando essa pessoa chegar em Simões Filho, ela dobra.
Muito otimista. Para não falar, para quem é de Salvador, da Brasil Gás. Ou seja, o que é que eu estou dizendo a você? Que ir andando vai determinar que você tenha um período para atingir um objetivo, uma maturação muito maior. Vai demorar muito mais de você conseguir. Porque pensa comigo, se você está com dificuldade de aprender direito constitucional, eu lhe ensinando, batendo no quadro, dizendo como é que faz, imagine você tendo que abrir a Constituição e interpretar sozinho. Verdade. Se você tiver que pegar um livro e você interpretar como acha que deve ser. Ou, de repente, você pegar pequenos resumos da internet. Não tem como. Nós estamos em um cenário que a disputa por uma vaga no serviço público ela é profissional. E ela vai se tornar ainda mais profissional. Sobretudo numa crise econômica que a pandemia está gerando, a iniciativa privada ela não vai conseguir, pelo menos por um bom tempo, abarcar essas pessoas, absorver essa mão de obra. Então, existe aí uma grande tendência, e isso é claro, e eu posso lhe dizer pela linha especificamente de pessoas que estão ligadas a mim hoje e que buscam, de alguma forma, uma orientação profissional. Então, a quantidade ela é extremamente maior quando ou desde a deflagração de quarentena. Ela se tornou muito maior, até pelo novo estilo de estudo que precisa ter. O novo estilo de estudo é um estilo cada vez mais que você depende do virtual. Cada vez mais você depende do online, sobretudo por conta das questões que a gente já sabe de distanciamento social. Então, quando isso acontece, você precisa ser muito mais planejado e muito mais organizado. Então, pelo contexto que você citou, a área administrativa ela vai lhe proporcionar o concurso escada que você deseja para você ter a sua tranquilidade profissional e financeira e daí você buscar galgar voos mais altos. O que não pode jamais é acomodar porque passou no concurso. Não faz sentido algum. Então, por exemplo, você tem uma gama de oportunidade muito grande, por exemplo, em tribunais para a área de engenharia. Você tem as prefeituras, você tem governos do estado. Então, engenharia é uma das grandes áreas na carreira pública. Então, por exemplo, agora a Defensoria Pública do Distrito Federal acabou de ser publicada na última semana. Sim. Tem lá vagas para engenharia. Vaga, eu acompanhei. O MP Ceará, o TJ Ceará, todos com vaga para engenharia. A Assembleia Legislativa do Ceará, que está tá paralisada, está lá, dá vaga para engenharia. O TJ daqui, nós aprovamos no último concurso, o Acerte aprovou junto com a minha metodologia o primeiro lugar, ele estava aqui, o Álamo. Ele veio aqui contar a história de sucesso há mais ou menos um mês. Então, é isso que você precisa enxergar. Planejamento na hora é fundamental. Sabe por quê? Porque quando a gente traça a carreira, a gente distribui as disciplinas de uma forma correta. Se você não traça a carreira e você divide a atenção, você vai ter um grupo de disciplinas muito maior para você estudar. Só para você ter a noção, aquelas pessoas que seguem o processo de rotina e de objetivo que eu estabeleço, só para a área administrativa, contando as essenciais com as específicas da carreira, elas somam 13 disciplinas. Só aí são 13. Se você coloca e separa engenharias, dessas que eu falei, se você separa a fundação como uma disciplina, a concreto como outra, concreto armado como outra, se você for separando isso, você vai ter 25 disciplinas para estudar. Aí, é verdade. Você tem 25 disciplinas e você tem um espaço curtíssimo de tempo. Como é que você faz isso? Não faz. Entende? Não tem como. Porque as oportunidades vão surgir para você vencer essa engrenagem. Você teria que ter um tempo mínimo de um ano e meio. Para vencer uma vez, por exemplo, vendo cada assunto. Então, me fala um pouco, como é que sua rotina hoje de estudos? Minha rotina de estudos, ela está separada de segunda a sexta-feira. Estou seguindo o que tinha lá na CERT, aquele curso essencial. Então, estou fazendo as disciplinas essenciais mesmo. Procurando mais me dedicar às disciplinas de direito e de português, que é onde eu tenho mais dificuldade. Raciocínio lógico, como eu vim da área de exatas, talvez isso tenha facilitado um pouco para mim. Então, na hora de estudar, eu, me sinto mais assim, à vontade, preparado, as coisas ficam mais memorizadas no cérebro. Não sei dizer o porquê, não acontece isso com direito e tal. E eu tenho até para te perguntar isso, se esses anos todos de concurso que
você tá aí à frente, se isso é comum ou é mito que as pessoas da área de exatas têm uma predisposição maior para disciplinas de matemática e menos para de direito. Queria saber se isso assim, uma verdade ou não, é um mito, eu não sei dizer. Mas assim, eu tenho separado meus dias de segunda a sábado, estudando mesmo, bastante para que, Mas isso, sabe? você tem dividido o seu contexto entre trabalho e estudo, é só estudo? Como é que é feito isso hoje? Porque assim, por enquanto, né, durante essa pandemia, eu fui demitido de onde eu estava, e aí eu comecei a dar banca. Aí uma das pessoas que eu dou banca é minha afilhada, então eu fico mais tempo dentro de casa. Aí eu dou banca a ela, ela assiste a aula pela manhã, eu tenho que estar acompanhando, porque com essa mudança, né, tudo é online agora. Então, à tarde, ela tem a questão do dever, tem a questão, como não tem o professor, eu também tenho que assumir esse papel um pouco e ensinar ela o conteúdo que ela precisa aprender. Aí ela tem uma série de dificuldades também, e à noite é o horário que eu tenho livre. Só que parece que algumas coisas vão mudar para mim, de novo. Eu vou deixar de dar aula para voltar para o mercado de trabalho, então vai ser uma rotina mais cansativa para mim, entendeu? Certo. E à noite não tem jeito, é o horário que eu tenho mesmo para Ok, estudar. legal, bacana. Então você estuda uma média de 3 a 4 horas por dia, é isso? Isso. E como é sábado e domingo? Estudo no sábado. No domingo, eu tô procurando pegar a matéria específica de administração geral. Mas estuda. Estudo, sim, sim. Quantas horas Até porque eu dou. no domingo? No domingo, 3 horas. Quantas horas no sábado? No sábado, eu estudo mesmo horário, mesma quantidade de horas. Vai. 3 horas também. A primeira coisa que a gente tem a conversar. Pensa comigo. Ah, Você tem 3 horas de segunda a sexta, dando isso. banca, assistindo aula da filhada, trabalhando, e você consegue 3 horas. Não tem Sim, como, Mauro, no sábado você estudar só 3 horas. De logo. Senão você vai alcançar o seu objetivo num ritmo muito lento. Veja só, a gente está falando de 21 horas. Você gosta de matemática. Vamos fazer um cálculo simples. sim. Você está falando em 21 horas. Se você consegue acrescentar 5, eu digo 7 horas, porque os 7 dias de 3 horas, por isso as 21 horas. E você não faz, Certo. é isso? Uhum. Faz, Sim. Desculpa, a ligação cortou aqui. você faz revisões? Raramente, Alan. Pois é, aí tá o Raramente. então, direito ainda é o pior por isso. Veja só, eu vou trazer um contexto só para você enxergar o que eu estou dizendo. Certo? Certo. No caso especificamente de quem estuda comigo, sempre faz revisão, sempre. Não tem essa possibilidade de não fazer revisão, porque é onde está o X e a chave de você fixar conteúdos. Mas também a parte mais complicada de ser feita. Só para que Sim. você tenha uma noção, para quem estuda 21 horas semanais, vai dedicar uma média de 4 horas de revisão por semana. Só em revisões que são do que a gente chama de RP24, que são para o dia seguinte. Então, 21 vira no mínimo 25. Então, Ok. veja só, se você está desenvolvendo um estudo e você tem o sábado e o domingo, que são livres hoje, essa dedicação sua, ela precisa ser maior no sábado e no domingo. Porque são os dias que você está investindo no seu futuro. Essa dedicação que você fala em relação à revisão ou também ao conteúdo e à revisão? As duas coisas. Porque revisão é um grande equívoco fazer revisão apenas no final de semana. Revisão você faz todo dia. A revisão ela é diária. Só que de assuntos que foram vistos anteriormente. Não é você viu o assunto hoje, você revisa hoje. Não, não é isso. Mas enquanto você está vendo novos assuntos, você precisa revisar os anteriores. Ok. Por que isso acontece? Eu vou lhe explicar cientificamente. Existe uma teoria, Mauro, chamada de curva do esquecimento. Dever de casa de quando você sair daqui. Tá? Sim, senhor. Curva do esquecimento. Olha só, o que essa curva do esquecimento ela indica? É uma teoria de Ebbinghaus. Ela vai trazer exatamente o seguinte. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade cognitiva enorme. Enorme.
Só que a gente precisa, eu criei um vídeo exatamente assim. Ensine ao seu cérebro a aprender. Sabe por quê? Porque o volume de informações que o nosso cérebro capta diariamente é enorme. Então, por exemplo, do tempo que você sai de casa para chegar até o trabalho, desde que você acordou, você tomou banho, você tomou café, você lavou o rosto, você falou com sua mãe, você falou com seu pai, você falou com sua filhada, você se deslocou para o trabalho, se deslocou para o trabalho, se foi de carro, vê uma quantidade de pessoas, se foi de transporte público, vê uma outra completamente diferente, você vê carro branco, vê carro vermelho, vê carro amarelo, ouve buzina, de repente o céu, se está chovendo, se não está. É um volume de informações que o seu cérebro capta tudo isso. Essas milhões de informações. Imagine se o seu cérebro guardasse todas essas informações. Que é, cérebro? Você estaria louco. Essas informações todas, elas não passam do sub para o consciente. Entende? Tem muita coisa que você está captando, mas ela não vem para o consciente toda. Então, o que é que precisa acontecer? Para que você tenha um aprendizado, eu sempre trago no Telegram. Você está acompanhando o Telegram? Sim, estou acompanhando. Pronto. Nas últimas questões, nas últimas semanas, eu venho falando muito da atenção direcionada. Sim. A atenção direcionada, ela é fundamental para você ter um aprendizado eficiente. Eu vou entrar na parte de direito que você pediu daqui a pouquinho, e eu vou falar sobre isso, dessa atenção direcionada. Então, fique muito atento a isso. Então, a partir do momento em que você não ensina para o seu cérebro o que é importante, o que é que ele faz? Ele simplesmente joga na lata do lixo. Assim como ele joga a quantidade de carros vermelhos que ele viu, a quantidade de carros brancos, a quantidade de carros azuis, assim como ele joga fora os sonhos que absorveu, não tem como. Então, o que é que você faz? A revisão é um método de você dizer para o seu cérebro que aquela informação é relevante. Então, o que é que a curva do esquecimento indica? Que se você, dentro de um prazo de 24 horas, não fizer uma revisão do que você viu, a tendência é que seu cérebro joga na lata do lixo. Entendi. Entende? Ou seja, quando eu digo isso, a tendência, porque essa perda cognitiva, ela é progressiva. Como assim? Se você demorar um dia, você perde o número X. Se você demorar 2 dias, já é Y. 3 dias, já é Z. Ou seja, o que se diz é que você pode ter uma perda de mais do que 50%. Depois de 1 ou 2 dias que você não revisou. E a ideia é contrária. Olha que fantástico que eu vou lhe dizer agora. Agora, se você, por outro lado, revise em até 24 horas o que você viu, a sua capacidade cognitiva ela pode expandir até 100% ou mais que isso. Aí você me pergunta, como assim eu posso ultrapassar 100%? Porque o limite é 100%, coisa nenhuma. O limite do seu conhecido. Porque quando você vê a primeira vez, você não consegue enxergar todos os detalhes. Você concorda? Sim. Quando você vê pela segunda vez, a sua capacidade de observância de detalhes é muito maior. Verdade. Muito maior. Então, pode ser que você passe a enxergar, quando faz uma revisão, pontos que você não tinha conseguido enxergar antes. É por isso que você constrói resumos cada vez melhores quando você revisa. Lógico. Faz todo sentido. Veja que é plausível. É lógico. É verdade. Está dentro de uma lógica. Eu gosto muito de ser pragmático e lógico. Plausível. É você raciocinar de forma cartesiana. Ora, se você revisa, você está vendo a segunda vez. A capacidade de apreensão é maior. Você vê mais detalhes. Então, você vai fazer resumos mais completos. É lógico. E a partir do momento que o resumo 2 é melhor que o resumo 1, você progrediu. Então, o resumo é progressivo. Concorde comigo? Alan, concordo. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, para fazer a você. Quanto tempo a gente tem que dedicar para resumos? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Vamos entrar num contexto um pouco mais profundo para que você entenda o processo, combinado? Ok. E eu vou me citar. Vai ser mais fácil você entender. Desde do ensino fundamental 2,
assim como no ensino médio, de forma disparada. Minhas melhores disciplinas sempre foram disciplinas exatas. Disparado, disparado, disparado. Então, aliás, a matéria que brilha aos meus olhos, ou sempre brilhou, foi matemática. Por isso que eu falo muito em lógica, por isso que eu falo muito em pensamento cartesiano. Eu uso termos muito ligados a disciplinas exatas. Comandos, veja que meu quadro é cheio de seta. É como se fosse... Por que isso? Porque o meu raciocínio não é de humanas. O meu raciocínio é de exatas. Eu vou lhe citar 2 exemplos para que você exatamente se encaixe. Você vai se ver exatamente nesses 2 exemplos. Minha formação é de Direito. Eu sou formado pela Federal. E para conseguir ingressar nessa Federal, meu amigo, em Direito, sempre foi um cenário que você precisa estudar muito. Sobretudo porque não tinha curso diurno e noturno, era só diurno, na segunda fase era aberta, a UFBA era aquela 01, 02, 04, ou seja, casou a virada no capeta. Então a concorrência qualitativa do direito sempre foi muito alta. Quantitativa também, mas principalmente qualitativa. E aí, sobretudo, pesava muito a parte de português. Só que na Universidade Federal, era exatamente assim. A primeira questão, eu sabia aquela prova toda na minha mente, eu sei até hoje. A primeira questão era de interpretação de texto, a segunda e a terceira de gramática do texto, da 4ª à 10ª era questão de literatura. E eu lembro que eu tinha dificuldade daquela literatura, meu Deus do céu, porque é um pensamento cartesiano. Aí você pensa assim, pô, aí vinha os poemas de Carlos Drummond de Andrade. Aí, meu pai do céu, eu quero saber, meu amigo, de trigonometria, ciclo trigonométrico, círculo elétrico, porque aquilo é objetivo para mim. Aí vinha um cenário, por exemplo, que na linha da literatura, a interpretação do poema. Eu me lembro, não esqueço disso, uma questão que eu perdi no 2º ano, Mauro, que a professora disse assim, não, ele quis dizer isso. Aí eu dizia, como que ele quis dizer isso? Como é que você sabe? Como é que você consegue me dizer de forma plausível que ele pensou isso? Entende? Qual é a lógica? Onde é que está essa lógica descrita? Então, isso acontece muito com quem tem pensamento cartesiano. Sempre se pauta exatamente em um cenário que quando você tem o x multiplicado pelo y, vai dar o x vezes y. Então, o pensamento é muito lógico e pragmático. Então, o que aconteceu? Existia um livro, tudo isso eu estou contextualizando, porque existe um livro chamado de Viva o Povo Brasileiro. Esse livro tem 700 páginas. Aliás, não, 692, acho que é isso. Para ser mais específico. Grande professor, grande colega, professor Major André Ricardo. Olha só, então, veja só, 692 páginas. Cara, eu me lembro exatamente como hoje. Eu lia de 20 em 20. Era de 20 em 20. Todo dia eu lia 20 páginas. Todo dia, 20 páginas para conseguir vencer isso. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de desenvolver esse processo. Só que aí eu entrei na faculdade de Direito. E quando... Abraço, professor. E quando eu ingressei na faculdade de Direito, cara, as provas eram assim, semana de prova. Era Direito Civil, Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Para cada uma dessas disciplinas, caía de 200 a 300 páginas do livro. Olhe a linha de contexto que se tinha. Então, o que passou a ser necessário eu aprender? Eu tive que passar a aprender a tornar o direito cartesiano para mim. Foi daí que eu desenvolvi uma teoria que está no método, inclusive, que eu vou explicar a ideia lá na próxima quinta-feira. Mais uma palhinha aqui, você que está aqui, está me pedindo esse cenário, da ideia de esquematização de conteúdos. Não é à toa o que eu faço no quadro. Aquela esquematização, ela veio de uma adversidade que eu tinha, porque eu tinha uma quantidade enorme de conteúdos a vencer, mas, de repente, apenas aquilo escrito não era suficiente para aquela informação sair do livro
ingressar onde? Na minha mente. Então eu precisava trazer um desenho diferente para aquele conteúdo. É daí que surgem os famosos mapas mentais do professor Alan Vinícius. É daí que surge a esquematização de conteúdo. É daí que surgem os resumos que você acabou de perguntar. Os resumos, eles vêm daí. Resumir não é copiar menor. É um grande erro. Cópia de aula não é resumo. Cópia de aula não é resumo. Cópia de aula é cópia de aula. Cópia de aula, você fala assim, olha, Alan, nós estamos com 40 minutos de aula, de mentoria. Então, Alan, no minuto 40, disse que precisava esquematizar conteúdos. No minuto 40 ainda, ele disse que Mauro falou sobre resumos. Copiar a aula é fazer ata. Copiar a aula, olá Camille, excelente noite. Copiar a aula não tem capacidade cognitiva nenhuma, zero. Copiar a aula é estudo passivo. Lembra daquela colega da faculdade, aquele colega ou aquela colega, que todo mundo queria o caderno? Em direito era assim. Sim. Mas o caderno que a galera buscava era o caderno de quem copiou até o espirro do professor. Só que copiar espirro não significa que você aprendeu. Significa que você é uma máquina de Xerox. E máquina de Xerox não passa em prova. Sabe por quê? Porque se não bastar você ter o gravador. Basta você gravar a aula. Gravar a aula é suficiente, então, ora. Para que copiar tudo de forma igual? O que o ser humano tem, principal, Mauro, se chama capacidade cognitiva. E essa capacidade cognitiva, boa, Camille, significa estudo ativo. E estudo ativo só tem quem tem atenção. Camille é amiga minha, mora aqui perto de mim. Valeu aí pela presença, Camille. Então, estudo ativo é quem passa em concurso, é quem aprende a estudar de forma ativa. Então, você só vai deixar de ter dificuldade em direito o dia que você fizer isso. E eu vou lhe passar um dever de casa. Esse dever de casa vai lhe custar um mês quase, tá? Sim, senhor. As questões do Telegram, Sim. volte lá para o início e esquematize tudo que eu disser. Os meus comentários, eu venho falando isso. Anote comandos centrais e comandos específicos. Não é isso que eu digo sempre? Só que Sim. você tem que esquematizar. Quando eu falei sobre aquela competência, eu digo lá, olha, nessa competência, crie uma tabela e faça isso, isso e isso. Você tem que fazer. Se você só ouvir o que eu estou falando e não coloque em prática, não vai. Não vai. Porque a tendência do ser humano é exatamente a seguinte. Quando surge uma informação, faça isso. Faça isso. Geralmente não faz. É impressionante. Só faz o dia que dói na pele. Como é que dói na pele quando você diz assim, ó, o estudo não avança. O estudo não avança. O estudo não avança. Aí eu falo assim, ó, faça isso para ver se avança. Você vai fazer. Quando você fizer, aí você vai ver que seu estudo vai avançar. Aí você vai falar, rapaz, agora eu vou fazer sempre. Entende? Porque Entendi. se você não aplica, não vai funcionar em você nunca. Não é à toa, você está no Telegram, pô. Por que você ouve todo santo dia eu posto um depoimento? Todo santo dia tem um depoimento de um aluno falando. É ou não é? É verdade. Do aumento de produtividade, do aumento de performance após a consultoria ou mentoria. Lógico que vai ter. Por que vai ter? Porque eu estou lhe fazendo pensar. Está nos seus olhos você pensando. Exatamente porque é a nossa capacidade, Mauro. A nossa grande capacidade é processar informação. Já que você gosta da área de exatas, bote aí. O seu cérebro é um processador de informações. Se você não usa esse processador, nada feito. Pensa comigo, por que o Mac é muito caro? Aquele computador da Apple, por que é muito caro? Ah, tem um design, ok, tudo bem. Mas os da Samsung também tem um bom design. Mas
da Apple mais caro, além do status. Eu não estou falando de status agora. Eu estou falando, sobretudo, do que? É o processador. Então, quem é grande design, quem trabalha com vídeos muito pesados, tem lá um MacBook. Por quê? Porque o computador suporta. É um computador que tem um processador muito elevado. Então, o valor elevado de um Mac é caro por quê? Ah, porque a Apple não. É por causa do processamento da informação. Então, informação vale muito. Vale muito. Por que você acha que tem lá no Telegram 2.000 pessoas assíduas ouvindo o que eu falo? Porque tem mais de 100 pessoas que já passaram por essa mentoria aqui hoje. Entre os que ingressaram e saíram. Porque informação, Mauro, o que muda o contexto de qualquer pessoa nessa vida é informação. Tanto é verdade que tem uma outra sugestão para você. Você está estudando por tabela. Tabela não é o melhor formato de estudo. Verdade. Tá aqui na minha frente. Você criou uma tabela. Essa tabela, ela pode ser um desastre para você se você passar. Peraí, diga aí, o que você estuda segunda? Olha para sua tabela aí. Segunda-feira tá aqui, ó, na parede. Raciocínio lógico e direito administrativo. Direito administrativo, você tem dificuldade ou facilidade? Dificuldade. Então, você se arrebentou. Sabe por quê? Por quê? Hoje é que dia? Segunda-feira. Então você está me dizendo que você estudou direito administrativo na semana passada e que você só vai estudar na próxima semana. Não separei assim dessa forma, não. Vou lhe dizer a tabela para você entender. Eu botei segunda-feira raciocínio e direito administrativo. Na terça-feira eu botei português. Quarta eu botei informática e constitucional. Aí quinta-feira eu estudo direito administrativo e raciocínio de novo. Sempre assim, entendeu? É como se eu estivesse vendo a disciplina de 2 em 2 dias. De 3 em 3 dias, vamos dizer assim. Tá. Segunda-feira, quinta, segunda de novo, entendeu? Beleza. Então vou apertar você. Sim. O que é que você tem para estudar hoje de administrativo? Hoje de administrativo que eu tenho para estudar é concentração e desconcentração administrativa. Isso demora quanto tempo em média? Esse estudo meu? Não. Individual? Você fala? Não. O assunto. Tempo é necessário para isso. Ave Maria, suas aulas demoraram o quê? Foram 2 aulas para a gente entender isso, para você falar todo... É muito tempo, pô. Umas 8 horas, né? Porque a gente passava 4 horas em sala. Então... 3. 3, né? 3, isso. 3 horas em sala, 6 horas. E é isso que eu vou apertar seu juízo. O que é que eu tenho que apertar seu juízo? Você citou raciocínio lógico, você citou direito administrativo, você citou português, você citou informática. Foi isso? Isso. Você gestão pública? Não citei. Cadê legislação de servidor? 8.112, né? Isso, no mínimo. E se você vai fazer com no mínimo, né? Estado, 6677. Ou além de... Verdade. Eu não aconselho estudar com antecedência. Você estudar 8.112 e a minha... Então, 3 disciplinas estão fora aí. No mínimo. É isso que eu... Aí eu vou com você. Se você vai para a área administrativa, aí o que é que você me disse? Eu estou estudando administração geral no domingo. É porque você me trouxe essa informação, eu estava com a carta na manga para usar ela. Chegou o momento. Aí você diz assim, a administração no domingo. Então, se for domingo, aniversário de alguém, já era. Porque essa você estuda só domingo, foi o que você me disse. Sim. Então, daqui a 2 semanas, que é dia dos pais, acabou. Aí, de repente, ontem foi dia da avó, acabou. Exemplos, que eu quero dizer. Entendi. São exemplos, tá? Ou seja, que quando podem surgir situações, você acaba tornando o estudo estático. Isso é perigosíssimo. Cara, é uma forma, inclusive, muito simples de eu alavancar seu estudo nessa mentoria ao vivo. Você falou em 5 disciplinas, vou trabalhar só com as 5. Chama elas de D1, D2, D3, D4 e D5. Não chame de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esqueça o dia da semana. Esqueça o dia.
D1, D2, D3, D4, D5. Vamos dizer que D1 é raciocínio lógico, D2 administrativo, D3 português, D4 informática, D5 constitucional. Amigo, você vai estudar D1, depois é D2, depois é D3, depois é D4, depois é D5. Como assim? Se hoje você estuda duas, você estuda D1 e D2. E amanhã você estuda duas, é D3 e D4. Se quarta você E fazendo a revisão de D1 e D2. de novo. Simples assim. Não tem que estabelecer dia da semana, cara. Porque se você ficar doente em determinado dia da semana, você não estuda aquela matéria. E se você estudar, exemplo, vamos para o exemplo de hoje. Por exemplo, então hoje era administrativo e raciocínio lógico. Esqueça que era administrativo e raciocínio lógico. Vamos dizer que a gente começou na semana passada. Aí você colocou, exemplo, D1 e D2 na segunda, D3 e D4 na terça, D5 e D6 na quarta, aí depois vem D1 e D2, D3, D4, D5 e D6, D1, D2, D3, D4. Não interessa o que é hoje. Se hoje você não estudou, porque você estava participando de uma mentoria, amanhã você vai estudar o que você ia estudar hoje. Aí você torna o seu estudo dinâmico. É lógico que eu só estou dando uma palhinha aqui do processo. Porque você tem que, em verdade, fazer esse ciclo, esse circuito, com disciplina, tema e subtema. E mais revisões. Aí, meu amigo, não tem que ele segure. Quando você contexto, você faz isso, ó, mas com disciplina, tema, subtema e revisão. Disciplina, tema, subtema e revisão. Disciplina, tema, subtema e revisão. Não tem como ser, não tem como dar errado. E teoria e questão ainda, né? Deixa eu só lhe perguntar, acho que você esqueceu, e o tempo que a gente tem que separar para resumo? Porque aí, ok, eu vou mudar, entendi. Estudar é quando você faz o resumo. Não, veja só, você está assistindo a videoaula, ok? Ok. Ou você está ouvindo o podcast. Você não vai copiar exato. Tem professores que só falam, ok? Tem outros professores que escrevem. Certo. Só que um escreve em texto corrido, outro esquematiza. Não tome minha aula como base, porque lembre que a minha aula já é esquematizada. Então a minha aula já é um resumo. Sim. Por quê? Eu lhe expliquei o porquê agora. Por causa do meu tipo de raciocínio. Se eu não fizer aquilo, eu dificulto a sua vida e a minha. Na hora que eu estou falando a questão para vocês, a explicação, eu vou esquematizando tudo na minha mente, eu vou criando as setas daquilo que eu estou falando. É como se fossem axiônios, são conexões neurais que eu estou fazendo ali. Senão já era. Porque o meu tipo de raciocínio é esse, entende? Se eu não... Então eu estou falando aqui para você, eu estou enxergando meu quadro. Então, você vai pegar aquela informação que você está ouvindo e vai produzir o seu resumo. Quando você for revisar, você já vai melhorar esse resumo. Quando você revisar de novo, você já olha, eu fiz uma questão, mas no meu resumo não tinha essa informação. Deixa eu acrescentar. Então, esse resumo ele vai se tornando cada vez melhor. Por isso, a ideia de resumos progressivos. Porque são informações cada vez mais ligadas ao contexto de prova. Ok. Quanto mais você tem domínio teórico, faz questão e revisa, mais você entende o que falta no resumo. Aí você volta. Ó, então, domínio teórico, questão, revisão. Aí você volta. Domínio teórico, questão, revisão. Volta. Domínio teórico. Então é um ciclo aqui dentro também. É um ciclo. E isso vai tornando você cada vez mais eficiente no processo de aprendizagem. Então é por isso... Pode falar. Você tem alguma dica de quantas questões, de quantas disciplinas você estudou por dia? Porque você me deu a dica, né? Então, tipo assim, para eu, de certa forma, abandonar esse método clássico de dias da semana que eu estou fazendo e atribuir, como você está falando, D1, D2 para disciplina. Né? A quantidade de tempo que você tem, não tem nem como passar de duas. É impossível. Ok. Pelo tempo que você tem, não tem como. A não ser que você mude isso. Certo. Ou seja, imagina, se você tem 3 horas, você está 1 hora por dia cada uma. Não dá, é muito pouco. Entende?
É melhor você Entendo. apostar um pouco mais no processo e fazer 2 disciplinas se forem 3 horas. Aí depende. Depende, é porque assim, o processo de esquematização de conteúdos, ele é um processo complexo. Você, a depender do caso, pode fazer atribuição, inclusive, de pesos às disciplinas para gerar. Então, num processo ultra, por exemplo, tem alunos meus que fazem um estudo avançado que eu atribuo peso para temas e subtemas, pra você ter noção. Por quê? Porque o cara já tá devorando o conteúdo já. Então, tem que trazer um cenário de um circuito para ele que seja um circuito inteligente. Então, eu pego e às vezes faço engrenagens diferentes. Como assim? Estudo um grupo de disciplinas, terça, quinta e sábado, o outro grupo, segunda, quarta e sexta, exemplo. Ou seja, D1, D2, D3, D4, D5, D6 do lado A, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6 do lado B. Isso aí já é um estudo avançado. Não aconselho fazer se não fez nem o primeiro. Entende? Ok. Mas eu apenas quero mostrar que organizar os estudos, ele perpassa por uma metodologia. Quando a gente não consegue ter isso, você fica muito solto. E aí, meu amigo, quem tem a ferramenta acaba gerando ou fazendo com que você esteja andando. Lembra que eu disse no início da transmissão? Que é como se você estivesse andando? Olha a diferença de como você começou a transmissão e de como você está saindo. Verdade. Você tem que ver isso, ou seja, eu botei sua cabeça para fumaçar. E é assim que é bacana. Ou seja, a mente trabalhar, como assim, fumaçar? Dizer assim, meu Deus, puxa, eu não tinha pensado nisso. Vou mudar isso. Que legal, já vou implementar dessa forma. Já vou botar o resumo em prática. É isso. Foi muito legal. Uma mentoria que eu fiz há umas 2 semanas, uns 15 dias atrás, que foi com a Raquel. E ela colocou, inclusive, um depoimento lá, e ela disse exatamente, não estou conseguindo dormir, gente, não estou conseguindo dormir. Isso é muito bacana quando acontece. Porque a minha grande missão, Mauro, é a transformação de vidas. É o meu grande objetivo, eu vim para aqui para isso, eu vim, sobretudo, proporcionar que vocês possam enxergar a capacidade que estão dentro de vocês mesmos. Quando o ser humano ele consegue enxergar a capacidade que tem, ninguém segura. E eu queria lhe dizer mais uma coisa. Quando você falar de direito, nunca mais repita para sua própria mente que você tem dificuldade. Foi aquilo que eu lhe falei no começo. Tenho procurado, sabe, deixar isso de lado mesmo. Perfeito. Mas, de verdade, entendi. por mais que você esteja deixando de lado, você afirmou de forma categórica que aquele direito ele é uma pedra no seu sapato. Me entenda. Você é um cara inteligente e vai entender o recado. O que eu estou dizendo exatamente é o seguinte, que você vai precisar entender os meios de driblar a dificuldade. Porque quem é de uma área de direito vai dizer que não vai aprender lógica proposicional, sequencial, análise combinatória, probabilidade ou conjuntos nunca. E quem é da área de exatas vai dizer que nunca vai aprender atos administrativos, licitações, competências dos entes federativos e organização dos poderes. Será? Entendo. Esse é o grande desafio. É entender que você tem a capacidade, sim, de fazê-lo. Agora você vai ter que ter uma dedicação de atenção muito maior. Aí eu concordo com você em todos os gêneros que são possíveis. Ok? A sua dedicação em termos de atenção. Professor, em um cenário não há tempo para 2 disciplinas. Eu acho que 2 não ficou grande. Você acha que eliminar 2 nunca vistas? Olha só, então, Mauro, voltando à história, o nível de atenção que você vai ter que dedicar ao performar em direito
é um nível de atenção diferente para você performar em raciocínio lógico. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Por exemplo, você sabe o que é sudoku? Aquela palavra joguinho? usada de número, como eu brinco. Sim, sim, sim. Aquilo para mim é uma diversão. Eu acho aquilo fantástico, porque me faz pensar. Se você me colocar ao lado de pessoas que me fazem pensar, eu vou amar sempre aquela conversa. Por quê? Porque eu prefiro que alguém me ensine a pescar do que me dar o peixe frito. Sim. Mas isso é uma questão de posicionamento. No caso de concurso, não é escolha. Não tem escolha. Você precisa aprender a pescar. Por quê? Porque o professor não faz a prova por você. Verdade. Não tem jeito. No concurso não tem escolha. Não tem como. Não tem como. Você precisa aprender a pescar. Ou seja, só que existe ainda um grande detalhe. Quando se pensa em concursos, como se pensa na trajetória estudantil como um todo, as pessoas sempre pensaram o quê? Ah, se tem um assunto e eu sei aquele assunto, acabou. Eu vou bem na prova. E não é assim que funciona. Porque a neurociência indica vez mais a capacidade de retenção de conteúdos. Queria muito, estamos chegando aí à parte final, queria muito que você falasse um pouco da mentoria, falasse um pouco como isso é transformador para você, se é que, de fato, isso gerou uma transformação na sua forma de pensar. Fala pra gente. Aquilo, né? Que eu acreditado, vivendo e aprendendo, né? Então, agradecer a você pelo convite, dizer também que eu entendi agora, sim, que eu tenho que encontrar um novo método de estudo, ou então seguir o método que você já me deu orientação aqui agora. E também entender que eu tenho que definir, deixar claro qual é a área, né? Assim como o concurso tem a área administrativa, fiscal, enfim. É a carreira. Eu entendi. Isso, escolher a carreira. Exatamente. Definir a carreira para que, né, seja o primeiro passo para que eu possa alcançar algo mais lá na frente. E dizer a todo mundo que está assistindo que não desista, continue estudando, que a vitória chega para todo mundo. Com certeza. Então, Mauro, fazer este processo de planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional são 4 pilares que não são de repente imaginados, caíram. É fruto de 12 anos nesse ramo. É fruto de experiência em mais de 5.000 alunos aprovados. Seguindo a minha proposta pedagógica, seja em treinamentos individuais, seja através do Acerte, são mais de 5.000 alunos aprovados. Não esquece, você já está inscrito para o evento da próxima quinta? Sim. Quinta-feira, pessoal, nós teremos um evento ao vivo, online e gratuito, às 20 horas, tá certo? Então, quem não está inscrito ainda, precisa se inscrever. Anote aí, é o www.profalanvinicius.com/trajetória. Neste dia, eu vou trazer exatamente o método que vem sendo utilizado por estudantes para atingir até 92% de êxito, de acerto nas questões em 6 meses. Usando esse tipo de técnica, usando esse tipo de performance. Então, você precisa aprender de forma técnica a como você avançar. Aqui o que eu trouxe para o Mauro nesse contexto foi apenas 5% do que está presente neste processo estudantil, Mauro, que pode ser ainda muito mais aprofundado. Então, todos aqueles que estão aqui, se vocês ainda não estão no meu canal do Telegram, faça isso imediatamente, porque diariamente você tem dicas de como você aumentar a performance nos estudos. No caso do Telegram, é o www.profalanvinicius.com/Telegram. Tá certo? O Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp e que você tem questões diárias, podcasts, bem como histórias de alunos que vêm cada vez mais alavancando o sucesso nos estudos. Ok? Muito obrigado, Mauro, pela presença. É isso aí, galera, para todos que estiveram aqui.
Um grande abraço, estamos juntos. E daqui a pouquinho tem mais podcasts no canal do Telegram. Um grande abraço. Valeu. E Boa noite aí, galera. Tchau, tchau.